Primeiro domingo do mês de maio, e como eu disse no começo do nosso culto, nós estamos no mês de comemoração de aniversário, 12 anos da nossa igreja. E aí a gente pensa muito, a gente vai elaborando algumas coisas, e aí nesses rompantes de criatividade, eu estava pensando no nome para essa série e pensei, Ajuntamento 12 anos. Olha que interessante, foi um momento assim de criatividade absurda, e aí veio assim esse nome. Eu estava dizendo de manhã que assim, estava todo mundo esperando um nome enigmático, a gente veio com um nome simples para já surpreender aí o pessoal, porque às vezes a melhor coisa é um bom arroz com feijão e um ovo frito, não é verdade? Às vezes a melhor janta não é aqueles pratos chiquetosos com nome que a gente não sabe dizer. Por exemplo, sei lá, estrogonofe. De repente um bom prato de arroz, feijão bem temperado, e um ovinho frito, uma pimentinha do reino, e até mesmo, quem sabe, um chuchuzinho abafado, faz a alegria da galera. Então estamos aí com uma série, Ajuntamento 12 anos. Nós vamos nessa série contar um pouco da nossa história, e aí nós vamos partir para um lado que eu acho que é importante para nós. Avaliar algumas coisas com relação à nossa caminhada, fazendo algumas autocríticas e explicando alguns sonhos e perspectivas que nós temos para o futuro. Porque depois de 12 anos, e se você pensar num ser humano com 12 anos, um ser humano quando está fazendo 12 anos, ele está entrando naquela fase que a gente conhece como sendo a fase mais insuportavelmente chata de todo ser humano, que é o quê? A adolescência. Você se lembra da sua adolescência? Quem aqui se lembra? E a adolescência tem algumas características. Na adolescência, nós temos a plena convicção de que nós temos todas as respostas para todas as questões da vida. Lembram disso? A gente tinha resposta para tudo. Hoje, a gente olha para trás, para a nossa época da adolescência, e tem vergonha de muita coisa que a gente fez e de muita coisa que a gente falou. Nós estamos completando 12 anos como igreja, e depois desses 12 anos, pensando um pouco em nossa caminhada, o que a gente pensa? Fizemos muita coisa, há muita coisa que nós fizemos que provavelmente nós não faríamos de novo, há muita coisa que nós fizemos que nós temos a certeza que não faremos de novo, inclusive algumas delas serão citadas nesses 4 domingos de série, algumas nós nunca mais nem pensaremos sobre elas. Nós fizemos um levantamento de algumas fotos, inclusive, da nossa história. Algumas já foram deletadas, proibidas. E se aparecer por aí, se aparecer umas fotos minhas aí, que eu sei que o pessoal tem por aí, será motivo de exclusão automática da igreja e do reino dos céus. Enfim, tem muita coisa que aconteceu. E nós chegamos àquele ponto em que a gente já olha para trás e vê assim, olha... tem muita coisa boa, muita coisa que não funcionou, e aí a gente precisa então começar a pensar por que não funcionou, por que não aconteceu, o que nós faríamos diferente, quais são os desafios que Deus tem para nós, e o texto da palavra de Deus que nós vamos ver nessa noite fala muito ao nosso coração a respeito das coisas que não funcionam e das coisas que funcionam. Daquilo que dá certo quando tudo vai dando errado. Mas antes, para situar a gente no que eu gostaria de dizer essa noite, eu preciso apresentar para vocês algumas fotos. Então eu vou pedir que o pessoal apague a luz de novo. Nós vamos apresentar algumas fotos que contam o primeiro ano da nossa igreja. Nos próximos domingos nós teremos outras fotos de outras épocas, mas eu quero apresentar para você, caso você não conheça, como é que foi mais ou menos o primeiro ano e meio da nossa igreja. Então nós temos essa aqui, essa foto. Essa foto é uma das primeiras reuniões da nossa igreja. A nossa igreja começou exatamente desse jeito. Deixa eu explicar para você o que é isso que você está vendo. Você está vendo a sala de uma casa na rua João Sampaio 2374, falei certo o número? Rua João Sampaio 2374, uma casa de esquina, você pode ver com uma parede de um verde meio... um verde baby, eu diria que essa é mais ou menos a cor. E ali era o canto da sala. Então você vê aqui, na bateria, Vartão, ali com a camisa da Argentina, não é o baiano de Tropa de Elite, é o Nando, conhecido como Produção, que está sentado ali. E aqui no violão, o Rodrigo de Magalhães. Essa mão aqui eu não faço
ideia de quem seja. Se você é essa mão, fale agora o cálice para sempre. Tem uma mão ali na foto. E aí você vê isso aqui, e olha que interessante, tem uma bateria com um monte de coisa, tem uma guitarra cheia de uns grudinhos ali, como é que chama essa? Uns adesivos assim, tinha adesivo, eu não vou nem falar. E aí, você vê que nós tínhamos um sistema de ventilação ultramoderno, aquele ventilador de trás jogava o ar para o ventilador aqui da frente, que aí então jogava para todo o ambiente da sala, onde nós estávamos reunidos. E tem uma caixa meteoro do tamanho do mundo ali atrás, mais umas outras Marshalls aqui, e isso é uma sala. Então você imagine, isso aqui era o terror do... Como é que chama o médico que cuida de ouvido? De otorrinolaringologista. Isso aqui era o terror. Médicos otorrinos proibiam as pessoas de frequentar as primeiras reuniões da nossa igreja, que começou assim. A segunda foto dá para ver uma outra perspectiva. Essa é uma outra parte da sala. Por que você está vendo isso? Porque era sala e salão de cabeleireiro. Olha só que interessante. Salão da Ju, que está ali de verde. Você tem aqui o Nando, vocês veem que já é um outro dia. Você pode ver aqui essa reunião do dia 25 de agosto de 2007. Tem o Vartão aqui no canto, com a famosa camisa do Loucos do Sobrado Futebol Clube. Tem a Luciana, a esposa do Teté, que está ali, desesperada, tentando fingir que estava lendo uma Bíblia. Você pode ver, porque não era isso muito usual, né, nas primeiras reuniões. Mas quando ela viu que foi tirar foto, ela tentou pegar uma Bíblia, mas não deu tempo. Não deu tempo de fingir fazer aquela foto. E aí, toda foto tem um negócio, assim, tipo um enigma. Por exemplo, esse pé. Veja, na primeira foto nós temos uma mão misteriosa. Nessa foto nós já temos um pé que não sei, ninguém sabe direito quem é. E tem eu ali no canto. Olhando para o pé, do tipo, o que esse pé está fazendo aí? Bom, e aí tinha ali o espelho, as reuniões eram patrocinadas pela Innovator ali no canto. Então era mais ou menos isso. E depois, já, quando nós tínhamos seis meses, mais ou menos, de reuniões, 7 meses de reuniões, nós tínhamos esse grupo aqui. Esse era o grupo, algumas pessoas aí estavam visitando, mas tirando algumas pessoas que estavam visitando, no final de 2007, nós tínhamos esse grupo reunido. Essa reunião é do dia 8 de dezembro de 2007. E essa reunião é marcante por vários motivos. Então você tem ali, olha. Agora eu quero dizer o seguinte. Acabaram as piadinhas falando assim, como você engordou na plantação de igreja. Porque vejam o tamanho que eu era no início da plantação. A plantação me deixou um caco. Eu tô desse jeito magro hoje. Então tem aqui eu, minha esposa, no meu colo é a Luísa, que hoje está aí com 11 anos. Aí tem o Jaiminho lá atrás com a Karina, o Maurício com a Julimar, o Vartão lá atrás. Tem a Lu, a Lara, o Nando ali tentando desesperadamente aparecer. Rodrigo, Catati. E esse domingo, para quem não sabe, era o primeiro domingo do Neto com a Vi. Esse é o primeiro domingo. Eles estavam a primeira vez que eles apareceram. Você viu o Neto? Rosto de menino. Rosto de menino nessa foto. E ele tinha 42 anos nessa foto aqui. E essa foi uma reunião marcante, porque foi a primeira vez que o Neto apareceu. E por que a gente lembra bem dessa reunião? Porque nós estávamos com o coração constrangido, porque esse foi o dia do rebaixamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Teve gente que chegou na casa do Nando e entrou de joelhos, agradecendo e louvando a Deus. Era um palmeirense que de rebaixamento entendia bem, e aí estava ali para agradecer por esse momento. Então esse era o grupo que nós tínhamos no final do ano de 2007. O que mais que nós temos aí? Aí a gente já não cabia mais na sala, a gente já estava acabando com a casa do Nando e da Jo, e aí a gente encontrou esse imóvel que você está vendo, que é o imóvel que nós estamos hoje. Essa foto aqui do imóvel é de 15 de abril, logo depois que a gente fechou o contrato e alugou esse salão. E essa outra foto é do fim de semana de inauguração do primeiro culto aqui, logo no comecinho de maio de 2008. Alguém chamou minha atenção e falou assim, mas está diferente o imóvel, é que não tinha grade na porta. Hoje você vê diferente porque hoje tem grade. Por que tem grade? Porque roubaram nós aqui. Quando a gente estava no primeiro ano, né? No primeiro ano roubaram nós, estouraram aí a porta.
aí o pessoal resolveu colocar a grade para ajudar nós aí. O que mais? Aí nós fizemos então a construção das famosas arquibancadas, usando uma tecnologia assim de ponta, serviço de engenharia aprovado pela NASA. E assim, tanto é que já faz aí 11 anos que nós estamos aqui, elas estão firmes e fortes, mas você pode ver, começou assim, aqui já tem uma montagem, já uma estrutura muito bonita, ali você tem trabalhando no canto duas pessoas que eu sei que são o Nando e o Vartão, e as outras duas uma incógnita, tipo, a gente não sabe, a gente não chegou a uma conclusão de quem são essas pessoas. Provavelmente esse de costas, de camisa preta, é o Emerson. O outro, talvez um anjo que estava aí e apareceu, de repente, não faz muita ideia de quem seja. Quem mais? E essa é a foto que nós tiramos de comemoração de 1 ano da nossa igreja. Então nós começamos na casa do Nando, lá daquele jeito que você viu, e 1 ano nós tínhamos aí. Tem gente aqui que já está se vendo aí, que eu tô vendo que tem gente que já está se vendo. Tem gente que tá nessa foto, que está morando em outro estado, tem gente que está nessa foto que está morando em outro país. Deixa eu ver se eu acho alguém que está aqui. Tem bastante gente que está aqui, né? Você já se achou na foto aí? O César tá. Cadê o César? Olha o César aqui. O César fazendo bagunça. Queremos agradecer, viu, César? Porque em toda foto o César está fazendo bagunça. É incrível, não tem uma foto do César orando, por exemplo. Mas queremos dizer que está aí. Enfim, acho que é isso. Tem mais foto? Ou não? Ou essa é a última? É a última? Então, não acenda a luz ainda, por favor, porque daqui a pouco tem um mapa para a gente explicar algumas coisas importantes a respeito do texto que a gente vai ler. Então, basicamente, o primeiro ano da nossa igreja era esse. Quando você olha para esse grupo, e quando você olha para o grupo das primeiras fotos, há uma coisa que a gente tinha, um profundo desejo de fazer um monte de coisa, mas também uma profunda inexperiência em fazer um monte de coisa. O que significa dizer que muito do que a gente planejou, muito do que a gente estava sonhando nessa época, simplesmente nunca aconteceu. Algumas coisas nós tentamos e deram errado. Outras coisas nós nem chegamos a tentar. Nós tínhamos alguns planos que nunca, por exemplo, saíram do papel. E conforme a gente foi caminhando, eles foram ficando no passado, foram ficando esquecidos e lá estão até hoje. E de uma certa forma, isso sempre foi um motivo de crise para nós. Por que algumas coisas não funcionaram? Por que algumas coisas não deram certo? Porque em todas elas, eu posso dizer para você, posso garantir para você, nós tínhamos boas intenções de fazer com que o nome de Jesus fosse conhecido e o evangelho fosse pregado. Mas, enfim, vamos caminhar, vamos para o texto e depois eu vou voltar a falar sobre isso. O texto que eu escolhi para nós meditarmos hoje é um texto que está em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo 10, ele vai ser projetado aí para você. E esse texto diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, não fique tranquilo com esses nomes aí estranhos, porque daqui a pouco você vai ver tudo isso aí no mapa e a gente já vai entender a caminhada aqui. Mas quando eles chegaram à fronteira da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. Bom, deixa eu situar esse texto para você. No começo da igreja cristã, e você lê isso em algumas partes do Novo Testamento, começou a haver uma discussão na igreja que era o seguinte: alguém para ser cristão, basta crer em Jesus, basta crer que Jesus ressuscitou dos mortos, que morreu em nosso lugar, e confessar Jesus como Senhor, ou é necessário fazer uma outra coisa a mais? Por quê? Porque havia uma galera chamada de judaizantes, que começou a se infiltrar na igreja dizendo assim: olha,
não basta só crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus, mas ainda cumprir algumas coisas da lei do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o cristão, para ser cristão, tem que guardar o sábado. Um cristão, para ser cristão, tem que circuncidar os seus filhos homens logo depois que eles nascem. O cristão precisa, então, guardar algumas coisas da lei para ser um cristão de verdade. Lembre que havia um outro lado que dizia, não. Jesus já cumpriu a lei em nosso lugar. Hoje o que nós precisamos é crer em Jesus, confessar Jesus, e isso é suficiente. Então isso começou a gerar uma briga muito grande na igreja cristã do primeiro século. E aí então, o que os líderes da igreja cristã fizeram? Eles marcaram uma reunião na cidade de Jerusalém, reuniram todos os líderes e todas as igrejas cristãs para discutir o assunto. Essa primeira reunião ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. Então, o primeiro concílio da história de Jerusalém é a reunião da galera de Paulo, Pedro, todo esse pessoal que a gente conhece, os líderes da igreja cristã, para discutir o seguinte: olha, para ser cristão, basta crer em Jesus ou tem que seguir algumas coisas da lei? Então, eles se reúnem e decidem o seguinte: para ser cristão, basta crer em Jesus, confessar Jesus, basta acreditar que Ele é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação. Então isso foi decidido no Concílio de Jerusalém. Então o que Paulo faz? Paulo era parte da galera que venceu o concílio e que fez com que essa ideia prevalecesse. Então ele pega uma galera, por exemplo, um cara também muito influente na igreja cristã, chamado Barnabé, e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, porque eles elaboraram um documento que deveria ser entregue às igrejas, declarando o que você precisava fazer para ser cristão. Então Paulo diz assim para Barnabé e para algumas pessoas: vamos agora então para as igrejas que nós já plantamos, porque Paulo já tinha feito uma viagem missionária, não muito grande, não muito extensa, mas nessa primeira viagem missionária ele já tinha plantado algumas igrejas. Então o que ele decide? Vamos fazer o seguinte: vamos para essas igrejas que nós já plantamos, para dizer para eles qual foi a decisão do concílio de Jerusalém, e vamos aproveitar a viagem, estender um pouco a viagem, para plantar novas igrejas e pregar o evangelho, já com essa resolução do que é ser cristão, em alguns lugares que nós ainda não fomos. Então, qual era o desejo de Paulo? O desejo de Paulo era chegar até onde ele já tinha ido na primeira viagem, e depois continuar em direção à Ásia. Então agora tem um mapa para você entender qual era o planejamento de Paulo. Aqui nós temos um mapa de todas as viagens que Paulo fez. A primeira viagem, você tem aqui num rosa bem clarinho aqui no canto, e a primeira viagem, para você ter uma ideia da extensão dela, termina exatamente ali onde você tem o número 15. Está vendo o número 15 ali? Do glorioso 15 de Piracicaba, dá para ver o número 15? Ali foi o ponto máximo em que Paulo chega na primeira viagem. Ele vai até a cidade de Antioquia. Então, na segunda viagem de Paulo, qual era o planejamento? Era sair de Jerusalém, aqui embaixo, onde você tem esse número 2. Ali acontece o concílio. Então, a ideia era subir, passando ali pela região de Tarso. Ele passa pela cidade onde ele nasceu. Lembre-se que Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, porque vinha dessa cidade. Então ele ia passar por Listra, por Icônio, por Derbe, pela região ali da Panfilha, ia chegar em Antioquia, e de Antioquia ele ia dar uma guinada lá para a direita, passando pela Galácia, Bitínia, Ponto, Capadócia, e indo embora até onde Deus permitisse que ele chegasse. Então eles tinham isso planejado, eles elaboraram esse plano ali em Jerusalém. Então eles estabeleceram o seguinte: a nossa viagem vai ser, saímos de Jerusalém, vamos até Antioquia lá em cima, na região da Galácia, e de lá nós vamos para a direita, a gente dobra as direitas e vamos para a região da Ásia. Por isso que está escrito no início do texto que nós lemos: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Essa região que você vê ali, Galácia e a Frígia, viu ali? Tem a Galácia e Frígia,
ali com Antioquia no meio, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante. Paulo tinha um plano. Mas simplesmente por algum motivo que nunca foi explicado, Paulo não conseguiu cumprir o plano que ele tinha elaborado no seu coração. Porque quando você olha para esse mapa, por exemplo, desde o número 15 ali em Antioquia, até quando ele chega ali em cima, naquela flecha, logo em cima da palavra Ásia ali, tá vendo? Em toda essa caminhada, Paulo está subindo, tentando uma oportunidade para virar à direita e ir para a Ásia. Mas andando todos esses quilômetros, fazendo toda essa caminhada, a Bíblia diz que simplesmente o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de irem para a Ásia. O Espírito Santo não deixou que eles fizessem isso. Agora, isso a gente sabe porque a gente está lendo na Bíblia. Mas imagine você no lugar de Paulo. Você elaborou um plano de pregar o Evangelho, de plantar novas igrejas numa região que ninguém tinha ido até então. E você começa a passar por algumas dificuldades e você simplesmente não consegue fazer aquilo que você colocou no seu coração. E imagine as noites em que esse cara deita a cabeça no travesseiro e pensa assim, mas Deus, por que não está dando certo? Por que mais uma vez? Porque veja, nós estamos falando de um homem extremamente bem intencionado. Ele não quer ir para lá fazer farra. Ele não quer ir para a Ásia para satisfazer os desejos do seu coração. A Bíblia diz que ele estava querendo ir para lá para pregar o Evangelho. E lembre-se, numa época em que ninguém tinha ido para aquela região. Ele estava disposto a colocar a sua vida em risco. E simplesmente Deus estava dizendo, não vai, não deixo, não vai conseguir. Até que ele chega lá em cima, na região da Mísia, lá em cima, e ele dá de cara com o quê? Ele dá de cara com o mar. E aí, provavelmente, nesse momento, foi o último instante que ele tentou virar à direita, mas mais uma vez o Espírito o impediu. E aí, qual foi a única coisa que sobrou para ele? A única coisa que sobrou para ele, ao invés de ir para a direita, para a região da Ásia, ir para a esquerda, detalhe, para uma região que absolutamente ele, além de não conhecer, não tinha planos para ir. Aliás, é bom lembrar que quando você pega a vida de Paulo, Paulo tinha dois grandes planejamentos ministeriais. Paulo tinha dois grandes sonhos ministeriais. O primeiro, esse estabelecido, era de pregar o Evangelho naquela região. Ele tinha elaborado esse plano, de ir para a Ásia. Não foi, e eu quero dizer para você, já dando spoiler aqui do final, nunca foi. Nunca conseguiu. A única região da Ásia que ele pôs o pé foi nessa região aqui. Ele nunca conseguiu ir para onde ele tinha pensado que iria. Ele morreu sem conseguir isso. Outro segundo grande planejamento que Paulo tinha era o planejamento de pregar o Evangelho em Roma. Esse ele conseguiu, mas conseguiu preso, e inclusive lá em Roma ele é morto. Então veja que nós estamos falando de um dos grandes nomes do cristianismo em toda a história. Paulo, inclusive, é considerado por muitos o maior missionário da história da igreja cristã. Muita gente defende que o cristianismo seria hoje completamente diferente se Paulo não tivesse existido. E nós estamos falando então de um homem muito bem intencionado, devotado a Deus, que teve dois planos ministeriais que simplesmente não funcionaram nem de perto do jeito que ele queria. Tinha plano de ir para a Ásia? Nunca foi. Tinha plano de pregar o Evangelho em Roma? Foi, mas foi preso e por causa disso perdeu a vida, porque ali ele é martirizado por causa do Evangelho. É claro que se formos pensar estrategicamente, qualquer coach diria o seguinte para Paulo: Paulo, parece que não conseguimos aí, hein, campeão? Parece que não deu certo, parece que a vida não foi o que você queria, você podia ter tentado mais, alguma coisa não deu, talvez um pecado oculto, talvez a mão do Senhor pesando porque você não está fazendo as coisas direito, mas simplesmente Paulo tinha planos que não funcionaram. Aí o texto, e aí agora eu vou pedir para o Reginaldo voltar a gente para o texto, aí o texto diz assim: quando eles chegaram à fronteira da Mísia, isso lá em cima, eles tentaram entrar na Bitínia. Mas ainda assim, mais uma vez, o Espírito de Jesus fez o quê? Os impediu de fazer isso.
Então eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Lembre-se que Troade, logo que tem aquela curva à esquerda, Troade é aquela cidade que está lá na pontinha, uma cidade litorânea. E ali, basicamente, Paulo tem que fazer uma decisão. Para onde é que eu vou? A decisão mais lógica era voltar margeando o litoral. Era uma região que ele conhecia mais ou menos, não conhecia totalmente, mas conhecia mais ou menos. Ele poderia passar em algumas cidades que ele já tinha passado na sua primeira viagem missionária, e aquilo seria muito mais tranquilo para ele. No entanto, a Bíblia diz que, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, que era atravessando o mar, daqui a pouco a gente vai voltar para o mapa para analisar isso, Paulo teve uma visão da qual um homem da Macedônia estava em pé e ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para ir para a Macedônia, porque nós concluímos que Deus tinha nos chamado para pregar o Evangelho. É interessante notar que mesmo quando pessoas têm boas intenções, algumas coisas simplesmente não funcionam, porque Deus está querendo uma outra coisa para a sua vida. E você pode, inclusive, passar a vida lutando contra algumas coisas. E você literalmente vai passar a vida lutando contra elas. Talvez até compreender de maneira definitiva que as coisas não estão acontecendo, não porque Deus está contra você, não porque Deus não está abençoando você, não porque você não está orando o suficiente, não porque você não está jejuando o suficiente, não porque você não está fazendo a obra do Senhor de maneira suficiente, mas porque simplesmente Deus está mostrando, de maneira graciosa, porém dolorosa, que Ele não quer que você vá por aquele caminho. E nós não estamos falando de caminhos em que você decidiu ir para certos caminhos para pecar, não. Porque nós estamos aqui no texto falando de caminhos legítimos. Nós, às vezes, em nossa vida, podemos ter a melhor das intenções para fazer algumas coisas e mesmo assim ouvir Deus falando para nós: não, você não vai, e isso não vai acontecer de jeito nenhum. Paulo queria ir para a Ásia e foi, segundo a Bíblia, impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, de fazer a curva que ele queria fazer. Talvez nós, se estivéssemos ali aconselhando Paulo, a gente ia dizer: Paulo, você precisa orar mais. Paulo, você precisa jejuar mais. Paulo, tem alguém em pecado no seu grupo aí. Deve ter algum Jonas que vocês têm que lançar no mar para que essa maldição seja tirada de vocês. Mas a gente olha para o texto e a Bíblia diz: o Espírito Santo estava impedindo esses homens de fazer aquilo que eles tinham planejado. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja, por exemplo, nós olhamos para algumas coisas que foram acontecendo em nossa vida e que na época foram extremamente dolorosas e que hoje, quando nós olhamos para trás, por exemplo, vemos que eram coisas acontecendo como clara manifestação da mão bondosa de Deus nos conduzindo para plantar a igreja. Às vezes eu encontro gente dizendo assim: olha, mas vocês são privilegiados de poder plantar a igreja. Eu falo: então senta aqui que nós vamos contar a história. Para você ter uma ideia, um pouco dessa igreja acontece porque um casal que não está aqui, estava no culto da manhã, o Teté, o nosso tesoureiro, e a Lu. Eu sou amigo de infância da Lu. Nós éramos da mesma igreja lá em Santa Bárbara. De crescer na igreja. Essa coisa que você vê aqui, as crianças vêm à frente para a gente orar, eu ia junto com a Lu, a gente participava junto dos cultinhos da escola dominical. E aí eu vim para Piracicaba, e aí ela um dia veio para Piracicaba aqui no Rapisódia. Não sei quantos se lembram no Rapisódia, lembram? Rapisódia? Lembram disso? Quem aqui já cantou no Rapisódia? Ninguém aqui cantou no Rapisódia? Já? Muito obrigado. Eu também cantei no Rapisódia. Não vou falar nunca o que eu cantei, mas cantei. Cantei no Rapisódia. E aí, então eles estavam lá, a Lu estava no Rapisódia, encontrou lá um moçoilo chamado Fábio Zaguete, conhecido entre nós como Teté, e aí conversa vai, conversa vem. A Lu jura que não rolou beijo naquela noite, rolou só uma semana depois num boliche, aqui em Piracicaba. Então eles começaram um namoro, e a Lu, é importante dizer, como é que ela estava espiritualmente? Desviada.
E aí, então, é até importante dizer isso, estou dizendo isso porque ela confessou isso no culto da manhã. Ela falou, não, estava desviada também. Então, o que ela queria da vida? Ela queria rapisó de beijo, basicamente dizer isso. E isso vai pro ar, ela vai ficar muito feliz quando assistir essa gravação. Então, o que ela queria era isso. E o Teté, por sua vez, o Nando e alguns aqui conhecem, o que o Teté queria? O Teté... Bom, aí se beijaram, começaram a namorar. Por que eu estou contando essa história? Porque tinha um outro casal, Produção e Juliana Galega, que iam se casar. Mas aí o que aconteceu? O pastor que ia fazer o casamento deles, e Juliana Galega, também, diga-se de passagem, jogava em qual time? Dos desviados também. Desviada. E por que desviada? Porque namorava o Nando. E o Nando, gente, se vocês soubessem as histórias que eu sei, nossa, olha, eu vou te dizer. Quando Deus revelou o plano de salvação do Nando, os anjos falaram, mas será, Senhor? Porque tem umas histórias aí, não é melhor matar? Não, bom, mas aí foi mais ou menos isso. E a Galega namorava o Nando, que adorava a igreja. O Nando, olha, ele tinha aquele cabelo do baiano. Imagina aquele senhor com aquele cabelo entrando numa igreja evangélica. Ele era muito bem recebido, ele inclusive ouviu, né, Nando? Olha, você é muito bem-vindo, e se tudo der certo, você vai cortar esse cabelo, vai ficar entre nós. Ouviu isso? A forma amorosa da igreja evangélica receber pessoas. E aí foi assim. E aí eles iam casar, resolveram que ia casar. Por quê? O Nando já estava enrolando a Galega há quantos anos, Nando? 11 anos. Aí resolveu que ia casar. Aí a Galega pensou, agora vai. Só que ela tinha um primo que era pastor, porque era desviada, mas mantém as tradições, né? Aí para manter a tradição. E aí ela falou pro primo pastor lá fazer o casamento. E o que aconteceu? Ele sofreu um acidente. Acidente de moto, né? Acidente de moto e ficou ruim. E não ia poder fazer o casamento. Aí eu fico imaginando o que a Galega pensou. Não vamos dobrar a direita nunca mais aqui nessa viagem para a Ásia. Aí, como o Nando era amigo do Teté de escola, de Senai, de 89 no Senai, e como eles eram amigos, aí quando o Teté ficou sabendo, aí ele comentou assim com a Lu, nossa, deu zica o casamento lá do Nando Caju. A Lu, que era minha amiga de infância, falou assim, mas tem um pastor aqui em Piracicaba que eu conheço, que talvez tope fazer. Aí eu lembro do Nando aparecendo na igreja que eu era pastor até então, uma cara de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí pediram para fazer o casamento, fui fazer o casamento lá dos dois em abril de 2007, e assim, foi um casamento muito cristão, muito assim, totalmente cristão, porque o Nando mesmo entrou ao som de Changes, de Ozzy Osbourne, não sei quantos conhecem, uma música assim com uma letra cristã que fala, por exemplo, do amor de Jesus para todos os povos, e eu errei o nome da noiva, foi um casamento assim, e foi. E aí, quando a igreja foi basicamente começar, começou então porque a gente estava amigo, aí o Nando e a Ju cederam a casa, o Teté apareceu porque a Lu obrigou, e aí foi juntando uma galera. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque poucos meses antes, se há uma coisa que eu não queria para a minha vida, era plantar igreja. Porque todo pastor sabe que plantar igreja dá um trampo desgraçado, tira a gente da zona de conforto e coloca você num lugar que você simplesmente não tem muitas garantias sobre o dia de amanhã. E eu estava numa época assim que eu estava relativamente tranquilo com relação ao ministério, com uma esposa grávida. Então, se é uma coisa que você não deve tentar fazer quando você está com uma esposa grávida, é passar por grandes mudanças na vida. Mas vai lá, né? Então, assim, eu tinha o planejamento de plantar a igreja? Claro que não. O Nando tinha o planejamento de plantar a igreja? O Nando não tinha o planejamento de ser crente, de ser cristão. Quanto mais é plantar a igreja. Se você dissesse, nós estamos completando 12 anos, se há 13 anos você encontrasse o Nando e dissesse para ele que ele seria crente, seria presbítero, você teria que dizer isso a uma distância segura, diz e sai vazado, porque ele ia partir para agressão física. E eu não estou falando isso de maneira não literal, estou falando literalmente porque o Nando e o Vartão, o digníssimo irmão dele, eles tinham esse costume de não serem muito assim amorosos. Quer dizer, foi só... Ele diz isso, não. Quando eu falo isso, ele fala assim, não, mas era só uma igreja que eu apedrejava. Olha,
é de um coração bondoso, porque se você encontra alguém que fala assim, não, mas eu só apedrejava uma igreja, porque eles apedrejavam a igreja. É a mesma coisa que fala assim, não, eu até mato, mas eu mato só um. Quer dizer, estamos diante da nova Madre Teresa de Calcutá. E veja, algumas coisas foram acontecendo, e conforme foram acontecendo, a gente pensou assim, não está dando certo esse negócio. Porque alguns acontecimentos na vida, pense, você vai casar 40 dias para o seu casamento, o pastor que vai fazer o seu casamento, que é o único pastor disponível para fazer o casamento, porque se é um desviado, não tem outro que queira fazer, sofre um acidente, você fala assim, não sobrou ninguém. Aí você tem que ir para uma igreja de um pastor gordo de terno e gravata, chegar lá e falar assim, olha, porque eu sou amigo de uma amiga sua da infância, que também está desviado, que você não vê há meses, para fazer um casamento. E detalhe, no dia em que eles iam casar, eu ia ser padrinho do casamento de um amigo meu. Eu falei, não tem jeito, porque você... Aí eles falaram assim, não, a gente espera quanto for necessário. Eu falei, que roubada, porque eu pensei aqui, que é isso? É uma roubada. Eu falei, como espera a hora que for, tipo... Imagine você, sabendo que você é um pastor evangélico, indo fazer o casamento de um cara que toca rock numa banda de rock, que só vai ter esse pessoal que odeia a igreja, aí você fala assim, aí imagina o cara falando assim, vamos esperar mais 2 horas porque o pastor não chegou. E eu pensei, a hora que eu chegar eu vou ser apedrejado? Porque eu mesmo, no lugar deles, me apedrejaria. Imagina só você, imagine você nesse casamento. Eu falei, é roubada. Mas simplesmente fomos lá fazer e uma grande parte do pessoal que começou a igreja estava lá no casamento e depois o Nando obrigou a ir para a igreja. Foi uma conversão a fórceps. A questão é a seguinte. Nós, em nossa vida, desde o início dessa igreja, tentamos fazer a curva para a direita, tentando ir para a Ásia, inúmeras vezes. E um monte de vezes não deu certo. Isso gerou uma série de crises em nosso coração do tipo, por que é que nós... no reino, fazendo a vontade de Deus, estamos tentando fazer o que nós temos colocado em nosso coração, com todas as boas intenções do mundo, e não está dando certo. Porque simplesmente em muitos desses momentos, Deus estava conduzindo a gente não para onde a gente queria, mas para onde Ele queria. E é claro, é óbvio que isso dá crise em nós, porque nós não estamos acostumados a viver desse jeito. Nós estamos acostumados a viver de um jeito em que nós vamos ditando as regras, nós vamos estabelecendo os planos, nós vamos fazendo o planejamento estratégico, e aí no máximo a gente pede para Deus fazer o quê? Dar uma rubricada aqui. A gente faz todo o planejamento, a gente faz isso até hoje. É como eu digo aqui sempre, provavelmente você já tem todo o planejamento da semana pronto. Você já sabe o que vai fazer amanhã, você já tem reunião marcada para terça, algum compromisso para quarta, você já tem a sua semana mais ou menos determinada aí. E eu duvido que mais de 10% dos crentes que estão aqui, que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente, antes de fazer o planejamento da semana que vem, oraram. Duvido! Porque não é costume. Mas talvez uma grande parte vá fazer o seguinte, Senhor... segunda-feira, você acorda, olha, Senhor, então, para o dia de hoje, o que eu tenho planejado é isso, às 9 horas tem isso. Senhor, o Senhor sabe que às 10 da manhã eu marquei uma reunião importante. Eu sei que eu não orei, eu sei que eu não pedi orientação do Senhor se devia ser marcada uma reunião importante às 10 horas da manhã. Mas o que eu preciso é que agora o Senhor abençoe a reunião que eu marquei. Eu preciso do Senhor dando uma rubricada aqui nos meus planos e projetos. Então a gente vai orando para Deus dar uma garantida em tudo que a gente planejou. Por quê? Porque fazendo isso a gente coloca Deus no nosso lugar e nós no lugar de Deus, que é um lugar mais confortável. Eu estava ouvindo na semana passada a pregação de um pastor que eu não conhecia, não um pastor talvez não tão famoso, eu não consegui nem o nome dele, mas que em 5 minutos de mensagem ele dizia assim, às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim, como é que nós podemos conciliar um Deus amoroso, onipotente, onisciente, ou seja, um Deus que os cristãos dizem que é amoroso, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que permite o mal no mundo? Como é que a gente pode conciliar isso? Como é que isso cabe no mundo? E esse pastor estava dizendo, eu nunca respondo essa pergunta, porque essa não é a pergunta certa a ser feita. Ou então eu só respondo essa pergunta depois que a pessoa responder a uma pergunta, que é a primeira pergunta que deve ser feita.
que é a seguinte: como é que pode um Deus justo, santo, reto, que realmente sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, o que significa dizer que esse Deus santo, reto e justo sabe tudo o que você pensou ontem. Tudo! Sabe tudo o que você pensou ontem. Sabe tudo o que você fez ontem. Tudo! Eu estou pegando só ontem. Você tem que lembrar que ele sabe de tudo o que você pensou e fez a vida toda. Como é que pode um Deus como o nosso Deus, santo, justo, reto, que sabe tudo o que você pensou ontem, tudo o que você fez ontem, não ter matado você durante o sono essa noite? Se você me explicar isso, eu respondo a sua outra pergunta. Porque se Deus, então se nós vamos falar de justiça, Deus sabendo tudo que a gente pensou e fez ontem, tinha que matar a gente de madrugada. Tinha que sufocar a gente na nossa cama à noite. E não deixar a gente ver o sol nascer. E por que que isso acontece? Acontece porque ele matou o filho dele na cruz em nosso lugar. Ele pegou essa ira que deveria ser derramada sobre nós e derramou sobre Jesus na cruz. Essa é a grande questão que precisa ser discutida. E Paulo e nós, conforme vamos vivendo a nossa vida, estabelecendo nossos planos, nós temos a tendência de ficar brigando contra Deus e dizendo: Deus, por que o Senhor não permitiu? Por que o Senhor não permitiu? E às vezes, e muitas vezes, a grande resposta de Deus é: porque eu amo você. Porque eu simplesmente amo você. E veja como isso foi revelado na vida desse cara chamado Paulo. Agora nós vamos para o mapa de novo. Porque então Paulo chega ali a Troade, que para você localizar é o número 19 que está ali no mapa. Então qual era o movimento normal que você deveria esperar? Então Paulo vai para o lugar seguro. Ele faz o caminho de volta lá de cima de Troade. Está vendo Troade ali, número 19? Ele podia fazer toda essa volta e vai lá para a região de Jerusalém. Ou então faz o seguinte: volta para a sua região mais tranquila, que é a região de Tarso, de onde ele tinha nascido. Ali ele conhecia muita gente. Fica aí nessa região. Mas o que acontece? Ele teve uma visão de um homem dizendo o quê? Passa a Macedônia. Está vendo a Macedônia lá em cima, número 25? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Acontece que isso nem de longe estava nos planos. Porque Paulo também não conhecia essa região. Ah, mas ele não conhecia a Ásia. Tá, ele não conhecia a Ásia, mas ele tinha planejado ir para lá. Quando você não conhece um local e planeja ir para aquele local, você já se prepara. Você conversa com alguém que já foi. Tudo bem, na época de Paulo não tem internet para ele lá dar uma verificada no TripAdvisor para ver onde ficar instalado. Mas é óbvio que ele já, pela rodagem que ele tinha conversado com muita gente que tinha estado lá. Então ele vai planejando, vai recebendo informações. Agora, passa a Macedônia e ajuda-nos. É sério. E aí você pode olhar então para Paulo e pensar assim: não deu certo. Simplesmente não funcionou. Mas eu gostaria de dar a você algumas informações importantes a respeito do que não deu certo na viagem de Paulo. Então ele vai para a Macedônia porque ele entendeu que Deus queria que ele pregasse o evangelho lá. Porque ele diz assim: olha, não está dando certo ir para a Ásia. De repente eu chego aqui em Troade. Eu podia voltar para uma região que eu conheço, mas eu tenho uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Só pode ser então Deus revelando agora, depois de um bom tempo. Quem estava impedindo você era eu. E aí então, vamos seguir aqui o mapa da viagem de Paulo. Ele estava ali no número 19, em Troade, então ele vai para o número 20. O que você vê escrito ali no número 20? Você vê escrito ali Filipos. E se você está acostumado com o linguajar bíblico, você já tem ideia de mais ou menos o que vai acontecer. Se você não tem, eu gostaria de informar para você que há uma carta, há um livro da Bíblia no Novo Testamento chamado Filipenses, que só está ali porque Paulo esteve ali. Então ele vai para Filipos e aí ele estabelece uma série de relações, plantando igrejas e evangelizando. E depois você vai encontrar uma carta na sua Bíblia
que é a carta de Paulo aos Filipenses, os cristãos que estavam ali como fruto dessa viagem de Paulo. E aí depois ele vai caminhando e ele chega ali no número 23. Esse foi o segundo lugar para onde ele foi. Que está ali no número 23? Tessalônica. Aí você vai para a sua Bíblia e você vai encontrar na sua Bíblia a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, como consequência do que deu errado, até agora você já tem quantos livros na sua Bíblia? Até agora você já tem 3. Filipenses e as 2 cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então guarda aí a conta, porque lembre-se, essa é uma viagem que deu errado. Não deu certo, o planejamento foi furado. O planejamento gorou aí, alguém zicou esse negócio. E aí então, como consequência desse planejamento que deu errado até agora, nós temos 3 cartas em nossa Bíblia. E depois ele vai para uma cidade ali, o número 24, o que você está lendo ali? 24 ali é Bereia. Você tem hoje, por exemplo, igrejas que são igrejas bereanas. Você tem, por exemplo, igreja presbiteriana bereana. Por que Bereia e por que Bereano? Porque Paulo, quando chega nessa cidade, ele se encontra com uma situação que ele não tinha encontrado em nenhum lugar. Ele diz assim, eu cheguei lá em Bereia e o pessoal de Bereia se mostrou mais digno do que todas as outras pessoas que eu tinha encontrado até então no meu ministério inteiro. Por quê? Porque eu pregava para eles e falava para eles sobre o cristianismo, e eles então iam comparar nas escrituras para ver se o que eu estava pregando estava correto. Eles não eram aquele tipo de gente que só porque alguém falou, aceita e vai embora para casa replicando o que alguém falou. Não! Eles eram mais dignos, porque eles iam verificar nas escrituras. E Paulo só encontra esse pessoal que o deixou admirado porque a viagem deu errado. Imagine Paulo dormindo, passando a noite, depois de pregar e ver a galera analisando as escrituras, ali em Bereia, ele pensando assim, meu Deus do céu, se eu tivesse ido para a Ásia, eu acho que eu nunca teria encontrado esse pessoal na minha vida toda. Mas aí continua. Aí Paulo vai continuar a viagem, aí ele vem aqui para o número 21 aqui embaixo. O que está escrito logo do lado do número 21? Está escrito Atenas. Atenas, caso você não se lembre, era um centro cultural, não só da cultura, mas da filosofia de todo o mundo. Era um centro de efervescência cultural e filosófica. Em Atenas é que Paulo faz uma das suas pregações mais famosas, que é apresentando o Deus desconhecido. Porque ele chega em Atenas, ele vê que tem altar para tudo quanto é Deus. Ele fala assim, nossa, vocês são religiosos mesmo, que aqui tem Deus para tudo. Tem Deus da chuva, tem Deus da seca, tem Deus do gafanhoto, tem Deus que não acaba mais. E ele viu que tinha um altar lá, tipo, ao Deus desconhecido. Porque o que os atenienses pensavam? Se a gente esqueceu de um, faz o Deus desconhecido aí, quem foi esquecido se entra nesse negócio aqui e se sente bem e não pesa a mão sobre nós. Aí ele pega esse gancho missiológico e diz assim, o que eu vim apresentar para vocês é o Deus desconhecido aí. E aí ele faz a pregação de Jesus Cristo como sendo Deus que eles não conheciam até então e que ele veio apresentar. Essa ficou conhecida como uma das grandes pregações e um dos grandes insights missionais, missiológicos da história e da vida de Paulo. Aí depois de passar ali por Atenas, ele dá uma esticadinha logo ali embaixo no número 22, e no número 22 o que você tem ali? Você tem Corinto. Até agora, nós tínhamos quantas cartas na conta de Paulo? Nós tínhamos 3. E aí você olha para a sua Bíblia, você tem 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. A bem da verdade, Paulo escreveu 3 cartas nessa igreja, mas uma foi perdida, ninguém nunca achou, e o que foi parar na Bíblia são 2 cartas. Então até agora, porque a viagem deu errado, lembre-se, essa viagem não deu certo, o planejamento está furado. Então, como consequência do planejamento furado até agora, nós temos Filipenses, 1 carta aos Tessalonicenses, 2 carta aos Tessalonicenses, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. E ainda se não está bem, ele vai... Aí ele fala, agora beleza, porque até não tem mais onde ir para baixo aqui, só se ele começasse a nadar em direção à África. Ele pensa, não vamos nadar, não vamos pegar um barco, vamos voltar. E aí eles voltam, e ali no 18, eles dão de cara com qual cidade? Com Éfeso. E aí, continuando essa nossa a alegria aqui de manifestação bíblica, você tem na sua Bíblia a carta aos Efésios. Então já são quantas? 7 cartas que você põe na conta da segunda viagem missionária de Paulo que não deu certo. E, por exemplo, em Efésios está escrito algo assim,
pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Os casais que estão aqui, já ouviram um texto do tipo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei? Já ouviram aquele texto que diz: ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará? Já ouviram aquele texto que diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Gostam desse texto de 1 Coríntios 13? Põe na conta da segunda viagem missionária de Paulo, que deu errado. Tem muito texto que você pode colocar. Nessa viagem também Paulo estabelece uma ligação forte, porque deu errado, com um menino chamado Timóteo, que era muito adolescente nessa época, e que depois se torna um dos grandes discípulos de Paulo. E por causa desse mentoreamento que ele faz com Timóteo, ele escreve o quê? 2 cartas para esse moço, que estão aonde? Estão na Bíblia. Então, para terminar a conversa, quantos livros você tem no Novo Testamento porque não deu certo? 9. Tá bom ou precisa mais? Aí, quando termina isso, a gente tem que perguntar o seguinte: não ter dado certo não foi a fórmula mais clara que Deus usou para que tudo desse certo? Isso faz então com que a gente olhe para a nossa vida hoje e comece a lembrar de algumas coisas. Primeiro, confie. Deus sabe o que Ele está fazendo. Confie. E olha, eu tenho certeza que você tem bons motivos para não confiar. Mas nós temos um bom motivo para confiar. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Deus sabe o que está fazendo. Confie. Quando tudo parecer nebuloso, confie. Quando simplesmente o plano for por água abaixo, confie. Porque pode ser naquele exato momento em que Deus está manifestando o amor dele e a graça dele de uma maneira como você nunca pôde imaginar. Confie. O amor de Deus não está condicionado às circunstâncias da nossa caminhada. Deus nos ama a despeito das circunstâncias e talvez, inclusive, use as circunstâncias ruins para demonstrar mais graciosamente o amor dele. Então confie e espere, porque talvez o que nós não compreendemos agora, nós vamos compreender depois. Hoje, 12 anos depois, olhando para muita coisa que aconteceu no ano de 2007, no ano de 2008, ao invés de murmurar, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus. Muita coisa que ficou na gaveta, a gente diz: Senhor, nós louvamos ao Senhor porque esses planos ficaram na gaveta. Porque se tivessem saído de lá, iriam nos levar para longe do Senhor. Outra coisa, nem sempre, quando as coisas dão errado, é porque nós estamos fazendo algo ruim. Lembre-se disso. Às vezes as coisas dão errado porque simplesmente Deus está, mais uma vez, conduzindo a história. Mas eu não entendo. A Bíblia, e isso é complicado para nós, eu sei, não garante que nós vamos entender sempre. Mas a mesma Bíblia sempre pede que nós confiemos que Deus sabe o que está fazendo. É um jogo de confiança. Confie. Isso, inclusive, vai fazer com que a gente passe a querer ter os olhos e os ouvidos mais atentos ao que Deus está fazendo. Até porque tudo deu errado na vida de Paulo, porque Deus estava querendo salvar pessoas através da vida de Paulo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que você diria para Deus numa hora dessa? Deus, não é meu plano. Deus, não é meu projeto. Deus, a gente tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer, e daí o Senhor vai tirar a gente da zona de conforto, passar para a Macedônia. Fazer o que na Macedônia? Mal sabia aquele homem que ele estava sendo conduzido a escrever uma parte enorme da palavra de Deus que seria lida e estudada enquanto houver igreja do Senhor Jesus. Porque tudo estava dando errado.
Mas enquanto tudo estava dando errado, Deus estava escrevendo a história dele de maneira miraculosa. E eu não sei quanto a você, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte daquele povo que sabe que mesmo quando tudo sai da linha, eu posso dormir em paz, porque eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele cuida de mim, cuida da minha família, cuida da igreja dele, porque Ele é misericordioso e amoroso de maneira eterna. Eu não consigo ser amoroso e misericordioso de maneira eterna, mas o meu Deus, o meu Pai consegue. Então eu posso descansar no colo do meu Deus eternamente e eu sei que Ele nunca vai falhar. No entanto, eu sei que Ele não vai atender os meus caprichos. Ele vai fazer aquilo que é necessário para produzir em mim a maturidade suficiente para me aproximar cada vez mais dele. Eu gosto do exemplo, porque a Bíblia diz que Jesus é pastor, né? Lembram? Que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu gosto dessa expressão, porque é uma expressão que diz assim, você pode se aproximar de Jesus. Mas eu também gosto de lembrar, e às vezes é importante a gente lembrar isso, de como é que um pastor faz com ovelhas teimosas. Você já ouviu? Já presenciou? Como é que um pastor faz com ovelha? Porque tem o pastor lá e tem as ovelhas. E aí, sempre tem uma ovelha, que é a ovelha desgarrada. E ele nota que a ovelha lá, sei lá, a ovelha Dolly, ele nota que tem lá 100 ovelhas, e a ovelha Dolly sempre dá aquela escapadela. Então ele vai lá. Então, por que ele tem aquele cajado? Porque ele vai conduzindo. Então, ele vê lá, a ovelha Dolly, olha, a ovelha Dolly escapou. Então ele vai lá e dá uma batidinha na cabeça dela, para ela, volta aqui. E vai dando umas batidinhas para trazer ela de volta. Só que ele nota que passou uma semana, o que a ovelha Dolly fez de novo? Tava todo o grupo de ovelhas indo para lá, ele olha lá, desgraçada da ovelha Dolly. Então ele vai lá, na segunda vez, ele já bate um pouco mais forte. Já dá aquela batidinha para dar um calinho aqui, para deixar ela esperta. E ele faz isso umas 3, 4 vezes. Quando ele nota, e na quarta vez ele já chega e dá uma pancada. Tipo, para ver se acorda. E a ovelha Dolly dá uma reclamada, volta, e aí ele vê assim, falou, não tem jeito. Ela... O que ele faz? Aí o pastor, porque ele está pensando no bem da ovelha. Por quê? Porque se ela desgarra do grupo, o que acontece? Um lobo vem e mata ela. E ele não quer isso. Mas ele precisa explicar para aquela ovelha burra que só dói, é que ele precisa ficar perto. Então ele chega, ele pega aquela ovelha, que já fugiu várias vezes, olha que bonito. Como é bonito o trabalho de um pastor, né, gente? Olha só que coisa maravilhosa. Então ele coloca aquela ovelhinha no colo, ele pega a perninha dela e faz assim, clac! Ele quebra a perninha da Dolly, olha. Aí você fala assim, nossa, que absurdo! Você prefere uma ovelha com a perna quebrada e em recuperação ou dilacerada por um lobo? Escolhe agora. Pode escolher. Alguém aqui prefere ela na boca de um lobo? Por que o pastor faz isso? Porque ele sabe que a partir daquele momento, até ela se recuperar, ela não vai conseguir caminhar sozinha. Então, obrigatoriamente, onde é que essa ovelha vai estar nos próximos dias? Aqui, ó, o pastor coloca ela no ombro, porque ela não consegue caminhar. E nos próximos dias, ela estará próxima do pastor de uma tal forma que quando ela voltar a caminhar, ela se afeiçoou do pastor. E acontece uma coisa interessante. A partir daquele momento, ela sempre vai ser a ovelha mais próxima dele. A Dolly sempre vai estar aqui. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela gostou do colo. E depois ela pensou assim, eu não sou tonta porque eu tenho mais 3 patas. Então, talvez na vida, em alguns momentos, nós sejamos aquelas ovelhas que estão caminhando tranquilamente. Mas, de repente, o nosso bom pastor olha para nós e diz assim, cajado ou quebradora? Aí ele vai olhar para nós e vai falar assim, uma cajadada na cabeça desse daí não funciona mais. Vamos quebrar a perna dele. E aí ele quebra a sua perna. Só que tem um detalhe. Por que é que um pastor quebra a perna da ovelha? Porque ele ama a ovelha. Porque ele se importa com a ovelha. Porque se ele não se importasse e ele fosse relapso, o que ele faria? Quer saber?
Eu tenho 100 ovelhas. Se eu perder uma, 99. No próximo setor de acasalamento, o que você pensa? 99 ovelhas junto? Quando chegar o cio, aí aquela uma lá não faz nem falta. Mas ele se importa. Aliás, me parece que nós temos uma parábola sobre isso, não temos? Me parece que nós temos a parábola da ovelha perdida. E aí a gente olha e diz assim, olha que lindo o amor do Senhor, indo atrás da ovelha que se perde. Sim, mas você sabe o que ele faz quando ele pega essa ovelha e ele resolve ter uma conversa com ela? Então a parábola da ovelha perdida é legal, mas não queira ser ovelha perdida, porque vai doer demais. Mas é o momento que Deus está dizendo, eu amo você, por isso que eu faço isso. Por isso que no Evangelho de Jesus, a gente sempre pode crer que quando tudo dá errado, tudo está dando certo. E na nossa igreja, depois desses 12 anos, nós descobrimos isso. Há muita coisa que nós poderíamos fazer diferente para crescer de maneira exponencial. Mas nós teríamos que abrir mão de algumas coisas. Nós não vamos fazer isso. Há muita técnica que nós poderíamos usar. Mas seriam técnicas que talvez nós teríamos que abrir mão não de alguns planejamentos, mas de uma certa ética. E nós não vamos fazer isso. Há muita coisa que a gente poderia fazer que iria fazer com que as pessoas olhassem para nós com muitos melhores olhos. Mas nós não estamos interessados em bons olhos de ninguém, a não ser nos bons olhos do Senhor, olhando para nós e nos achando fiéis ao chamado que Ele estabeleceu para nós. Isso é o que importa para nós. E se para isso acontecer, nós colheremos maus olhos de um monte de gente, então nós estamos dispostos. Se nesse caminho nós não conseguimos dobrar a direita e ir para a Ásia, ir para onde o nosso coração manda, nós não temos crise com isso. Porque nós não queremos caminhar para onde o nosso coração manda. Nós queremos caminhar para onde o coração de Deus nos orienta. E nós queremos que o nosso coração pecador e sem vergonha aprenda a sentir igual o coração de Deus. E enquanto isso não acontecer, que o Senhor vá conduzindo a nossa vida, mesmo contra a nossa vontade. Nós não temos crise com isso. Mas nós temos o que nós precisamos. Confiança em Deus e a companhia um dos outros em comunidade, em igreja, para nos apoiar quando estiver doendo. Porque dói. E passar pela dor sozinho é uma das decisões mais tristes e equivocadas do cristianismo. Pessoas em comunidade que estão fazendo a opção de caminhar sozinhas, estão errando, estão falhando, estão caindo em pecado. E nós somos aqueles que nesse hospital vão sendo tratadas, vão sendo feridas e vão sendo cuidadas e amadas uns pelos outros como reflexo do amor de Deus. Isso nós temos aprendido. Qual é a nota que nós temos hoje? Eu garanto para você que muito, muito mais baixa do que nós gostaríamos. Mas talvez ainda nós estejamos tentando ir para a Ásia e Deus ainda esteja conduzindo a nossa caminhada e dizendo não, não, não. Mas eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. O que exatamente está acontecendo na sua vida agora? Que claramente Deus está dizendo, não. Descubra isso. E ao descobrir isso, arrependa-se e volte. Volte. Volte porque talvez esteja muito próximo, logo ali, passando a Macedônia, para você descobrir Deus usando você e abençoando a sua vida de uma maneira como nunca aconteceu em toda a história. E estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar no mundo, mesmo que em volta nós estejamos cercados por guerras, dificuldades e problemas. Deus continua sendo o nosso conforto, Deus continua sendo a nossa fortaleza e Deus continua a nos amar. 12 anos depois, 25 anos depois, 100 anos depois, até o dia em que o nosso Senhor Jesus voltar para buscar a nossa igreja. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos conduza para a honra e glória do teu nome todos os dias da nossa vida. Nós pedimos isso, nós queremos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo
comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.